Olá pessoal, eu sou Magno Borgo e este é mais um tutorial de Nuke. Antes de começar o treinamento, gostaria de mandar um muito obrigado para todos os novos assinantes e para todo mundo que tem interagido comigo, mandado mensagens, comentários. Isso é muito estimulante e me faz pensar em cada vez mais criar novos vídeos para o canal. Muito obrigado. O tema do treinamento de hoje é Deep Compositing, que é uma tecnologia relativamente nova e que está se tornando cada vez mais acessível aos usuários finais. Anteriormente, essa tecnologia estava presente apenas para grandes casas de pós-produção, mas com a introdução da especificação OpenXR 2.0, essa tecnologia tende-se a tornar cada vez mais comum. Então este formato OpenXR 2.0 vai permitir que os renders criem arquivos com Deep Data, que permite nós usarmos essa tecnologia dentro do Nuke, por exemplo. No momento que eu estou gravando este vídeo, os renders que permitem gerar imagens com Deep Data dentro do OpenXR 2.0 são Pixar RenderMan, Houdini Mantra, 3D Light e temos também o V-Ray 3.0 que no momento está em beta. E a tendência é que a maioria dos renders e softwares comece a integrar esse tipo de arquivo, pois ele vai facilitar muito a vida do compositor. Neste momento, se você quiser experimentar com esse novo formato e criar imagens com Deep Data, minha sugestão é que você use o render 3D Light, pois ele tem uma versão totalmente funcional, com um poder de processamento reduzido, que permite você gerar imagens desse tipo dentro do Maya. Para falar desse novo formato, vou carregar alguns arquivos aqui dentro do meu projeto do Nuke. Para trabalhar com imagens com Deep Data, nós precisamos usar o menu Deep. Então temos diversos nós aqui, que vão se encarregar de tratar essas imagens de forma correta. Então, no caso, nós temos o Deep Read, que serve para carregar imagens. Então, o Deep Read, eu vou localizar aqui meu personagem, temos uma pasta Deep, e vou carregar esse aqui. Eu vou também carregar um ambiente, que eu renderizei separadamente, que está aqui, ambiente RGBA. Você pode ver que os nós gerados pelo Deep Read têm um formato diferente do nó gerado pelo Read. Então esse é o formato aqui do nó que vai ser usado para identificar as imagens com Deep Data. Vamos visualizar aqui o personagem e o ambiente. Okay? Assim como os nós de 3D, você não pode misturar este tipo de nó com uma imagem 2D comum. Vou carregar aqui, eu tenho no personagem um passo de diffuse e um passo de especular, que são imagens comuns, 2D normal. Tá? Então aqui tem o especular e aqui tenho o diffuse. Veja que não é possível eu fazer merge entre eles, porque os nós de Deep Data precisam ter um tratamento diferenciado. A principal vantagem desse formato, que contém Deep Data, é que você pode criar passos sem se preocupar com a criação de canais alfa. Então veja só, usando o nó Deep Merge para combinar imagens, aqui o Deep Merge, você vai ver que eu posso combinar esses dois passos e tudo vai estar colocado na profundidade correta. Isso é especialmente importante no momento em que você tem elementos interagindo. Então veja só, no personagem eu tenho um nó que chama-se Deep Transform, que é um nó de transform especial para o formato Deep. E você pode ver aqui que se eu começar a manipular o personagem lateralmente aqui, eu posso colocá-lo atrás de um objeto e as bordas aqui, os edges, vão ter um anti-aliasing perfeito. Então essa é a maior vantagem do formato. E aí você não precisa se preocupar com profundidade, com criar máscaras de canal alfa e assim por diante. Então veja que agora ele está aqui numa nova posição. Vamos dar um play. Obviamente que em alguns momentos ele vai passar por dentro de objetos, né? Veja aqui, por exemplo, ele está passando por dentro do objeto.
mas a questão da profundidade de cada pixel vai ser colocado na posição correta. Então, mesmo que seria a mesma coisa que eu estivesse renderizando ele nessa posição, ele estaria interagindo com o objeto e os pixels são colocados numa profundidade correta, uma coisa que com apenas um passo de ZDef é muito difícil de se fazer. Então veja que tem motion blur aqui, está tudo bonitinho. Obviamente que há um preço a ser pago por causa disso, e o preço é o tamanho do arquivo. Dando uma olhada nas pastas, você veja que a pasta que contém o passo com Deep Data são quase 100 frames, dá 25 megabytes. Já a pasta que contém a imagem 2D com passo diffuse tem apenas 1 megabyte. Nesse caso aqui, nós temos um aumento aí de quase 25 vezes o tamanho do arquivo. Como que identificamos se um arquivo que foi renderizado possui Deep Data ou não? Veja, se eu carregar essa sequência de arquivos aqui, Character Deep, no node read normal, ele vai aceitar. Porém, não vai ser informação deep, né? Ele vai ter os canais RGBA aqui, canal alpha, um canal de profundidade, porém ele não vai ser trabalhado em Deep Compositing. Então, uma dica bem fácil para você poder identificar as imagens que contêm Deep Data é utilizar o nó View Metadata. Então, este nó permite você ver algumas informações dentro dos arquivos, no cabeçalho dos arquivos. E aí você vai olhar pelo EXR Type e vai ter lá dentro Deep Scanline. Se eu colocar o View Metadata no difuso, que foi renderizado no formato sem dados deep, você vai ver que o EXR Type é Scanline Image. Outra coisa que você pode fazer é tentar usar o Deep Read para carregar uma imagem. E se você tentar carregar uma imagem que não contém Deep Data, ele vai apresentar um erro, dizendo que nenhum dado deep foi encontrado dentro do arquivo. Então essas são duas maneiras bem fáceis de identificar aí se um arquivo é deep ou não. Então vou carregar aqui um arquivo com Deep Read, que é um fluido renderizado no Maya. Vamos dar uma olhada aqui nele. Então é uma pequena explosão de fumaça se formando. E é interessante que temos ali dentro dela diversos níveis de opacidade, o que torna esse formato aqui bastante útil na hora da composição. Especialmente se você pensar que esse tipo de render é bastante demorado. Qualquer interação com um personagem, por exemplo, se eu tivesse que colocar o personagem ali e mudar alguma coisa, demoraria bastante tempo para renderizar novamente. Então, mantendo os elementos separados, a gente cria uma otimização que vai ser bem interessante. Vamos colocar isso aqui. Então, usando o Deep Merge, eu vou juntar todos os elementos. Ali o personagem, vou criar uma cópia e colocar a fumaça ali. Então, temos um momento ali em que o personagem está passando por dentro da fumaça. Então podemos ver ali que a transparência dos elementos realmente não é um problema. Se eu quisesse mudar aqui o timing do personagem para que ele aparecesse num outro momento, eu poderia, por exemplo, mudar aqui dentro da fumaça o start frame desse elemento. Então digamos que eu posso colocar aqui para ele começar no frame 30, dar uma atrasada, e a gente pode ver a interação do personagem com essa fumaça. Então veja, tudo que estiver na profundidade correta vai ficar dentro. Claro que se não tiver elementos suficientes aqui, o render não vai ficar muito legal. Mas é um avanço bem interessante de outros métodos que a gente tinha anteriormente sem o Deep Compositing. Vou dar uma arrumada nisso aqui. Como avaliar esses dados de profundidade dentro desse formato de arquivo? Temos algumas maneiras. Uma
é visualizar o arquivo. E aqui nós temos nessas barras que estão comprimidas, essa terceira aqui, ó. Nessa barra aqui nós temos as informações de DIP. Veja que à medida que eu vou passando o cursor, nós podemos ver as informações de dados DIP. Se você quiser, você pode dar zoom aqui, ter uma visão mais precisa da área que você está trabalhando. Então, veja aqui que dentro dessa área eu tenho informações de profundidade que vão do 19 até o 23. Outra maneira é usar o Deep Sample. Então, o nó Deep Sample permite você avaliar as condições de um pixel dentro da imagem. Quando você conecta ele numa imagem, temos o cursor ali no canto da posição, e aonde você colocar o cursor, você vai ver a quantidade de samples que você tem naquela posição. Então veja que aqui nessa posição eu tenho praticamente 30 samples naquele pixel. E eu tenho informações de profundidades armazenadas aqui, vão de 18 a 21. Então essas são todas as profundidades que eu tenho naquele pixel. E temos aqui, ó, o que é mais interessante, a quantidade de alfa, de transparência, em cada sample. Então isso que permite, essa quantidade de samples é o que permite fazer a composição de edges, né, ou fazer o anti-aliasing de forma correta nesse tipo de arquivo. Vamos dar uma olhada aqui. Então veja que algumas regiões eu tenho menos samples, por exemplo na borda, e aqui dentro, dependendo do lugar, você vai ter aqui, no caso desse arquivo, até 40 samples, parece. Então veja que aqui eu tenho 100 frames praticamente de fumaça, mas devido à quantidade de samples, esse arquivo vai ser bem grande. Veja que a pasta que contém os arquivos tem quase 700 megabytes. Não é muito fácil de prever o tamanho do arquivo que vai ficar. Se nós analisarmos, por exemplo, o personagem, podemos ver aqui, ó, que os samples vão se acumulando até chegar à opacidade 1, né, que é totalmente opaco. Normalmente nas bordas nós temos menos samples do que no centro dos objetos, porque temos menos informações ali. Vamos dar uma olhada aqui nas opções dos nós que nós vimos até agora. O Deep Read não tem nada de especial, a não ser que ele é específico para o formato com Deep Data. Nós temos a possibilidade de carregar arquivos do RenderMan, que são chamados .dtex. E para você utilizá-los, você precisa ter o RenderMan Pro Server instalado na máquina. Então eu não tenho aqui, então não tenho como mostrar para vocês. Mas se você tiver arquivos DTEX, você vai usar o Deep Read normalmente para carregar as informações de profundidade. No Deep Merge, nós temos aqui algumas operações que podemos fazer na hora do Merge. Uma operação é Combine e a outra operação é Holdout. Ou seja, ele vai subtrair aquele elemento criando um alfa diferenciado. Você tem uma opção aqui para jogar fora os samples que foram escondidos devido à opacidade de objetos. Então veja só, se eu abrir esse Deep Sample aqui e conectá-lo naquela nuvem, tenho 37 samples nessa posição. No momento em que eu combinar essas duas imagens, se nesse Combine eu habilitar o Drop Hide Samples e mudar o Deep Sample aqui, você vai ver que algumas vezes a quantidade de informação acaba sendo diminuída. Então, veja que eu diminui de 48 para 22 samples nessa posição aqui. Bom, isso é útil para reduzir a quantidade de dados que você tem dentro do arquivo, caso você queira exportar isso aqui e salvar uma sequência de XR com Deep Data. Então você pode diminuir o tamanho dos arquivos para ignorar dados que nunca seriam usados por causa de questão de opacidade aqui. Para fechar esse vídeo, eu quero mostrar como gerar uma imagem 2D normal para que possamos usar outros efeitos nessa imagem. E como também introduzir Deep Data numa imagem 2D.
Então, a princípio, se você fez todas as suas operações e você quer aplicar um blur, por exemplo, você não poderia aqui, porque não há como conectar isso. Para transformar isto num nó 2D, você precisa usar o nó Deep to Image. Então, o Deep to Image vai trazer as informações para uma imagem 2D e a partir daqui você pode aplicar efeitos normalmente. Já o caso inverso, como por exemplo aqui, imagine que eu tenho passos que foram renderizados, porém eu quero utilizar o Deep que nós temos nesse arquivo aqui. Então, é a mesma sequência renderizada, porém aqui eu tenho o especular e aqui eu tenho o diffuse. Então eu vou fazer uma operação de plus aqui para combiná-los. Estão combinados, antes, depois. Vou colocar um grade aqui e fazer uma mudança. Veja lá, mudei a cor do especular para azul. Então temos uma imagem diferente da original. E agora eu quero que isso se torne uma imagem deep, para eu poder fazer a composição como eu estava fazendo aqui. Para fazer isso, nós precisamos usar o nó Deep Recolor. Então o nó está aqui, ó. Deep Recolor. Esse nó tem dois inputs. Um que é a cor, que é o passo que você quer introduzir, e outro que é a profundidade, que vai vir de um arquivo que tem a Deep Data. Então, no caso aqui, é esse mesmo arquivo, Character Deep. Então, vou colocar aqui. Você vai ver que se eu tentar visualizar isso aqui, não está funcionando. Tá? O fato que não está funcionando é porque esses arquivos aqui não tem canal alfa. Então, você precisa ter um alfa para que essa operação funcione. Então, como eu tenho um canal alfa aqui, eu vou fazer o seguinte, eu carrego esse mesmo arquivo, só que num nó de read normal, ou eu posso transformá-lo usando Deep to Image para gerar um canal alfa, e daí eu insiro esse canal alfa aqui na imagem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos organizar isso aqui. Deep to Image, vou introduzir um Shuffle Copy e colocar o alfa aqui. Então agora minha imagem tem um alfa e nesse momento um Deep Recolor está aparecendo. Se eu desabilitar o Shuffle Copy, você vê que na imagem não aparece. Então, tenho aqui agora a minha sequência que vinha 2D, introduzi a informação de Deep e agora eu vou fazer a composição disso com as imagens anteriores. Então vou pegar aqui o ambiente e o Deep Merge. Então, ambiente, Deep Merge, coloco no input e a partir de agora temos a possibilidade de fazer a composição em Deep usando os dados da imagem 2D. Deep Transform. Vou colocar aqui o meu personagem alguns pixels para a esquerda. Menos 60. Menos 120. Menos 150. E a composição vai ser realizada de forma correta. A ordem dos inputs A e B aqui não importam, porque o que importa são as informações de profundidade dentro do arquivo. É indiferente. Então, nesse primeiro tutorial, era isso que eu tinha para mostrar. Um abraço e até o próximo tutorial.